Olá pessoal, sou Sandra de César, diretora do Sindicato das Automotoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Estou aqui para mais um boletim semanal acompanhado do nosso presidente José Guedes para conversar sobre os assuntos da semana. Guedes, vamos iniciar falando dos desafios do trabalho dos CFCs, né? Da rotina que nós temos enfrentado aí com relação a algumas questões. Quais são os principais problemas enfrentados hoje que estão afetando, na verdade, a relação dos CFCs com os candidatos? Olá, Sandra. Na verdade, nós temos recorrentemente falado com o Detran sobre os problemas de parametrização de vagas de exame prático. Hoje o candidato ele é muito prejudicado quando ele completa uma carga horária e se sente apto a fazer exame prático, porém a demora na marcação desse exame prático faz com que o candidato, logicamente, perca o pique do que ele aprendeu. E isso afeta na realização do exame. E a parametrização de vagas no Estado de São Paulo é muito importante porque falta vagas, cria-se um gargalo lá na frente e, logicamente, prejudica o cidadão. Temos por diversas vezes solicitado ao Detran para que faça de maneira o mais breve possível essa parametrização para que nós possamos atender os nossos candidatos, os nossos cidadãos, de uma maneira mais adequada. É muito importante, entendo até, já foi comentado com o Detran, que se resolvêssemos o problema das vagas de exame prático no Estado de São Paulo, resolveríamos 80% do problema da categoria. E mais, não só da nossa categoria, do cidadão que é o verdadeiro interessado na ponta. E viu, Guedes, nós estamos aguardando uma agenda? Temos uma previsão? Inclusive, solicitamos uma agenda com o vice-presidente do Detran, já que a questão é estadual e, logicamente, devemos ter essa audiência, essa reunião com ele bem em breve para discutirmos todos esses assuntos e outros também. Mas, nesse momento, se nós resolvermos as questões relacionadas à marcação de exame prático, a relação do número de candidatos por veículo que a autoescola dispõe, tudo isso sanaríamos 80% dos nossos problemas na capital, no Estado de São Paulo, aliás. Certo. Também tem o sistema SNH ontem, né, Guedes, que ficou em chamado geral por 2 vezes, né? E o que nós podemos orientar aos CFCs nessas condições de chamado geral com a Prodesp? Ontem, mais uma vez, tivemos aí um problema de sistema, né? E o sistema SNH não estava funcionando, inclusive nas bancas de exame, praticamente iam iniciar sem o tablet, porque estava sem sistema. Porém, foi sanado, depois voltou novamente o problema, aí já não era mais o SNH diretamente, eram os cartões estavam incompatíveis, né, os cartões dos instrutores e dos operadores do sistema, diretores. E em seguida veio, logicamente, a outra chamada geral. Agora, o que nós queremos alertar as autoescolas? Que não esqueçam de encaminhar essas aulas provenientes da chamada geral para que elas sejam validadas, para que não haja prejuízo para o candidato. Vocês sabem, nós sabemos que são 72 horas que tem para solicitar a validação dessas aulas. E a outra questão que é muito importante, que nós já pedimos para a Prodesp, pedimos para o Detran, se o sistema SNH está com problema, por que já não coloca a chamada geral logo no início? Por que tem que deixar o candidato lá e o instrutor 15, 20 minutos, está tentando ver se acessa para coletar a digital dele, aí depois de 15, 20 minutos, vem o protocolo geral e você vai fazer o quê? Dispensar o candidato, porque já passou o horário da aula dele praticamente. Então é muito importante que todas as vezes que o sistema está a problema, de pronto a Prodesp já coloque lá o protocolo da chamada geral. Evita prejuízo ao cidadão que muitas das vezes perde a sua aula em razão disso aí. Certo, Guedes. Guedes, com relação à convenção coletiva, qual a novidade importante envolvendo Ribeirão Preto? O que o sindicato conseguiu no sentido? Olha, Ribeirão Preto é uma base laboral que nós não fechamos convenção coletiva com eles. E eles, assim como Campinas fez, eles resolveram fazer um acordo coletivo com a associação. Não somos contra a associação, de hipótese nenhuma. Até porque nós temos uma boa relação com todas as associações que querem ter conosco, é claro, né? Porém, nós entendemos que não há legitimidade por parte da associação para firmar acordo
coletivo de trabalho com os sindicatos. Aí nós entramos com uma ação, tá? E conseguimos um liminar onde a Justiça determina, torna sem efeito todos os atos em razão desse acordo coletivo que foi feito, porque não há legitimidade por parte da associação para fechar acordo coletivo. Assim como aconteceu com Campinas, da mesma forma. Eles fizeram dessa forma, nós entramos na Justiça, a Justiça deu a liminar. Ribeirão Preto, da mesma forma. Tem uma liminar e nessa liminar a Justiça determina que torne sem efeito todos os atos relacionados àquele acordo. Perfeito, Guedes. No próximo dia 2 de setembro, foi confirmado ontem, inclusive, acontecerá uma audiência pública em Brasília sobre o processo, o novo processo de formação de condutores. Como o sindicato está se preparando para esse momento, Guedes? Olha, na verdade, o sindicato vem acompanhando, desde que houve uma manifestação por parte do Ministério do Transporte, em flexibilizar o processo de formação de condutores. O sindicato vem se mobilizando. O sindicato, semana passada, esteve em Brasília participando do lançamento da Frente Parlamentar em defesa da educação e formação de condutores. Tivemos em vários gabinetes de deputados lá pedindo apoio à nossa causa. Tá? E nós temos que entender o seguinte: se o Ministério do Transporte quer mudar, quer criar um novo processo de formação de condutores, então que ele nos chame para participar dessas mudanças. Mas ontem o Ministério do Transporte já divulgou uma agenda para o dia 2 de setembro, na Comissão de Viação e Transporte, vai haver uma audiência pública justamente para discutir essa questão do novo processo de formação de condutores. E nós já entramos em contato com vários deputados que hipotecaram apoio à nossa causa para que eles se façam presentes para defender os interesses das autoescolas lá nessa audiência pública. Tá? No dia 2 de setembro vai haver a audiência pública que vai tratar sobre essa questão do novo processo de formação de condutores. E se você tem deputado, amigo, deputado federal, convoque para que ele esteja presente na Comissão de Viação e Transporte para participar dessa audiência pública e defender a nossa atividade. Que é fundamental, né, pessoal, que o processo de formação de condutores seja tratado com responsabilidade e ouvindo quem realmente atua na área, né, Guedes? Exatamente, é importante. Nós não somos contra as mudanças, ninguém está questionando o que o ministro quer ou deixa de querer. O que nós queremos é participar das mudanças e que não sejamos alijados de um processo de mudança, de transformação. Nós queremos colaborar, queremos estar juntos. Agora, não se pode... O governo sancionou uma lei que acabou de entrar em vigor agora no dia 12, que é a lei da CNH Social, a CNH Social, em que o cidadão de baixa renda vai ter como tirar a sua carteira, né? Inclusive com dinheiro de multas, valores de multas do FUNSET. Aí, paralelamente, o ministro dos Transportes resolve criar um programa paralelo ao que o governo federal acabou de sancionar. É uma coisa meio incompatível e não dá para a gente entender. Mas... se é para mudar e se é para melhorar, não tem problema nenhum. Nós estamos dispostos a sentar e discutir e melhorar. Esse é o nosso intuito, não é dizer que não concordamos. Nós concordamos com as mudanças desde que, logicamente, nós façamos parte dela. Certo, Guedes. Então, dia 2, então, tem essa audiência e a convocação dia 3, né? Sobre essa convocação no dia seguinte, nós vamos ter outro momento importante em Brasília, né? E como que está essa expectativa? Na verdade, no dia 3 já havia sido marcado previamente, dia 3 de setembro, né, no auditório Ulisses Guimarães, vai haver o que nós chamamos de convocação, né? Sim. Não sei nem como Comissão Geral do CFCs. Exatamente, desculpe, mas é a Comissão Geral do CFCs. E já estava marcado antes dessa decisão do ministro em criar a data da audiência pública. Também, nessa data, onde nós vamos poder nos manifestar, nos mobilizar, pedir também o apoio dos deputados que possam nos apoiar na nossa causa, e vai ser uma movimentação, uma mobilização geral de todo o país, em Brasília, para defender os interesses das empresas que hoje formam os futuros condutores. Não é uma questão de reserva de mercado, não é uma questão de você estar olhando o próprio umbigo e defendendo simplesmente uma atividade econômica. É defendendo o nosso trabalho. Nós geramos emprego, nós geramos impostos, nós cumprimos tudo aquilo que a legislação determina
e não podemos simplesmente, numa canetada, perder tudo isso que nós construímos ao longo de todos esses anos. Portanto, dia 3 de setembro, nós convidamos vocês para estarem presentes em Brasília, para participar dessa mobilização que é muito importante para a nossa categoria nesse momento. Será uma grande oportunidade, né, Guedes, de mostrar nossa força, nossa união, né, em defesa da categoria. Exatamente, certo. Sandra. Eu acho que é o momento de nós juntarmos aí, todos irmanados em prol de uma causa que é comum. Perfeito, Guedes. Bom, esses foram os assuntos mais relevantes da semana. Eu me despeço por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Muito obrigado, bom final de semana a todos.